E eu tô curioso, quanto o corpo controla a mente e a mente controla o corpo? São muito conectados ou a mente está totalmente no controle? Essa é uma ótima pergunta. A resposta curta é que o corpo tem uma enorme e profunda influência em nossa mente. E a razão é que frequentemente falamos sobre o cérebro e pensamos apenas sobre o cérebro isso e o cérebro aquilo. O cérebro é importante, mas o cérebro e a medula espinhal, que compõem o que chamamos de sistema nervoso central, estão amplamente conectados com o corpo. E o corpo está extensivamente conectado com o cérebro e a medula espinhal. Portanto, a medula espinhal está conectada com o Isso mesmo. cérebro. A parte de trás, ela Exatamente. sobe no pescoço e os nervos estão conectados dentro do cérebro e isso vão mesmo. até o fundo, descendo as costas, né? Sim, então somos basicamente um grande tubo. Ou nosso sistema nervoso é um grande tubo. Portanto, se o cérebro tem mais ou menos esta forma, e então a medula espinhal se estende para a parte de trás, e tudo isso está abrigado no crânio, excepto dois pedaços do cérebro, que são os olhos. Dois pedaços do cérebro que estão fora do crânio. Os olhos são parte do Eles são cérebro? absolutamente uma parte do cérebro. Eles são o sistema nervoso central. Portanto, são os olhos, o cérebro e a medula espinhal. Tá tudo Estão todos conectado. conectados. E assim, se você tirasse isso do corpo, eles estariam conectados da É isso mesma mesmo. forma. Eles são contíguos. São apenas uma unidade. São uma É peça. isso mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam isso e dizem que os olhos não fazem parte do cérebro. Bem, então isso significa que a medula espinhal também é parte do cérebro. Eu vou ser realmente claro, isto não é semântica. Há um programa genético que garante que no início do desenvolvimento, durante o primeiro trimestre, quando estávamos todos na barriga da nossa mãe, e as retinas neurais e os olhos foram empurrados para fora do crânio. E a razão pela qual você tem esses olhos fora de seu crânio é para que você possa avaliar as coisas a uma grande distância de você, certo? Porque, caso contrário, tudo teria que estar em contato com você. Outros animais fazem isso principalmente usando o olfato. Nós somos muito movidos visualmente. Portanto, muito do nosso genoma é dedicado à visão e à compreensão do que está acontecendo a uma grande distância de nós. Isso nos proporcionou uma enorme vantagem evolutiva. Para sobreviver. Para sobreviver, porque quanto mais eu posso antecipar acontecimentos à distância, mais controle eu tenho do meu ambiente, como dia e noite, mas também quando objetos estão vindo até mim, ou coisas que eu quero caçar e matar, ou pense em comportamento de acasalamento e de caçador-coletor. Tudo isso, avaliando rostos e expressões faciais, sem realmente ter que entrar em contato com as pessoas, proporciona uma enorme vantagem evolutiva. Mas quero ter a certeza que estou respondendo completamente à sua pergunta. O sistema nervoso inclui o cérebro, que agora sabemos que inclui também os olhos, a medula espinhal, e depois o que é chamado de sistema nervoso periférico, todas as conexões com o corpo. E cada órgão do nosso corpo, nosso coração, diafragma, pulmões, baço, fígado, tudo isso é como dizemos, inervação. Recebe conexões E é nervosas. conectado ao cérebro? Isso mesmo, a partir do cérebro e da medula espinhal. Tanto que, se separarmos tudo e ficarmos apenas com o sistema nervoso, e se pudéssemos vê-lo aqui na mesa à nossa frente, ele pareceria um ser humano. Haveria uma conexão em todos os níveis. Você seria capaz de dizer o que é o dedão do pé, o que é o mindinho, onde ficaria o coração, porque é quase uma silhueta de todo o nosso corpo. E, assim, quando pensamos no sistema nervoso, é realmente importante que as pessoas entendam que o sistema nervoso é tudo isso, cérebro e corpo e todas essas conexões. Há muitos anos, existem debates sobre o que é a mente, o que é o cérebro, etc., o problema mente-corpo, tudo isso. Acho bem dizer em 2020 que o estado de espírito inclui o cérebro, a atividade do cérebro e do corpo. Essas duas coisas coordenam o cérebro e o corpo. E tem uma espécie do que eu chamo de contrato. Há um contrato entre cérebro e corpo que dá origem a coisas como estados de espírito, ou seja, um sentimento de depressão, uma sensação de espanto, excitação, felicidade. Que é um estado de espírito, segundo o que você disse. Sim, poderíamos falar sobre o porquê. Uma experiência emocional é um estado de espírito, então? É isso mesmo. Eu prefiro falar sobre estados de espírito, porque eles incluem o cérebro e o corpo. Portanto, ao dizer mente, não me refiro apenas ao cérebro. Eles incluem cérebro e corpo. E também porque... Então, quando você diz, desculpa interromper, mas o cérebro e o corpo significam pensamento e Sim, sentimento? você está fazendo as perguntas-chave. As emoções são muito difíceis de descrever de uma maneira objetiva, enquanto os estados têm certas propriedades que nos permitem estudá-los em diferentes laboratórios e de um experimento para o outro. Interessante. Então, algumas pessoas podem já ter ouvido isso antes, mas o cérebro faz realmente 5 coisas. Nós temos a sensação, Sim. ou seja, estamos constantemente sendo bombardeados com ondas sonoras, luz, cheiros e coisas assim. Essas coisas são contínuas e não se pode negociar isso. Você tem esses receptores em seu corpo que te permitem avaliar essas coisas. Uma tartaruga marinha tem uma magnetorrecepção. Ela pode navegar por campos magnéticos. Nós não podemos fazer isso, mas elas podem porque sentem.
igual a visão infravermelha em uma víbora. Se você não colocar óculos de visão noturna, você não consegue fazer isso. E depois há a percepção, que são as sensações de que você está prestando atenção. Então, ao escrever com sua caneta, se eu disser como sente essa caneta em sua mão, você vai começar a reparar. Mas a sensação sempre esteve presente. Esses receptores sempre a sentiram. Então a sensação é o fato da gente sentir e a percepção é uma interpretação dessa sensação? Então eu diria que as percepções estão onde está a sua atenção. As sensações que você está analisando. E então você tem pensamentos, e os pensamentos ficam um pouco complicados para nós, porque são um pouco abstratos. Mas os pensamentos são uma combinação de nossa percepção, independente da coisa, e eles têm contexto, memória. Eles estão conectados a nossos sistemas de memória, certo? Porque se eu digo caneta, eu não sei qual é a sua relação com as canetas, mas a minha é normal, eu escrevo com uma. Mas digamos que eu venho de uma família que, sei lá, tinha uma fábrica de canetas na Alemanha nos anos 30, então existe... Ou você foi esfaqueado por uma caneta quando criança. Ou você foi esfaqueado por uma caneta, sim. Ou seja, é muito contextual. Os pensamentos são como percepções, mas carregam memória e contexto. Os pensamentos são memória e contexto. Sim, eles incluem isso. E depois há sentimentos / emoções, e é aqui que realmente começa a ficar abstrato e meio confuso, e onde ainda há muito debate. Porque, por exemplo, se eu te perguntar como você se sente e você responder, eu me sinto, a maioria das pessoas diz, bem, o que isso significa? Quer dizer, não é um sentimento. Então, se fizer algum tipo de trabalho de desenvolvimento pessoal, eles vão dizer, não diga bem ou mal o que você sente. E as pessoas dizem, eu me sinto calmo e animado, ou algo assim. E isso começa a se tornar muito abstrato. Então, as emoções são uma coisa real. E elas certamente, talvez mais do que qualquer outra coisa, se comunicam com o cérebro e o corpo. Quando nos sentimos deprimidos, temos certas posturas. Sentimos em nosso intestino, em nossos membros, podemos sentir cansaço, sentir ansiedade. E para que as emoções sejam realmente o que você capta dessa mente, o cérebro e o corpo se contraem em um relacionamento muito, muito intenso. E depois a quinta coisa são as ações. E o que eu adoro nas ações e comportamentos é que elas são muito concretas. Você está escrevendo com a sua caneta agora, eu estou falando, estou movendo as minhas mãos, você pode medir essas coisas, você pode analisá-las, não sabemos exatamente quais são os caminhos neurais. Portanto, temos sensação, percepção, emoções e ações. E pensamentos, Então, claro, por baixo de tudo isso você tem lembranças, e as pessoas sempre gostam de citar a intuição. Elas sempre dizem, essa é esta coisa, e a intuição. Nós poderíamos falar de intuição. Mas a razão pela qual eu gosto de falar sobre estados e a razão sobre a qual estudamos os estados no meu laboratório é que os estados têm duas propriedades que são fáceis de estudar em comparação com as emoções. E isso é o quanto eles são difundidos, ou seja, o quanto são duradouros. Os estados tendem a ter um começo, um meio e um fim, enquanto que as emoções é como se tivessem mais em combinação. Os estados são mais como as cores primárias, das quais você mistura todas e então recebe todas as emoções. E a outra coisa é que eles têm uma intensidade que nós podemos medir. Você pode ter um estado de alerta, ou muito sonolento, ou adormecido. E você pode dizer de 1 a 10 como você se sente neste estado? É isso mesmo, e nós podemos medi-lo. medi-lo. Essa experiência... Sim, e podemos relacioná-lo com coisas como frequência cardíaca, sua variabilidade, respiração, suor, níveis de atividade neural em áreas do cérebro que controlam a vigília. Então, eu adoraria ser o primeiro a poder dizer que em meu laboratório estamos estudando ou que um dia estudaremos o espanto, suas trajetórias e todas essas coisas. Mas elas estão além de onde podemos chegar agora. Penso que com a tecnologia atual, podemos entender os estados e a partir daí, acredito que podemos fazer uma grande diferença em certas questões de saúde mental, otimizar o desempenho em certas comunidades que estão tentando fazer isso agora. Assim como em geral, mas os estados nos quais estamos concentrados são muito concretos. Por exemplo, alerta e concentrado. Isso seria um estado maravilhoso para entender. Assim poderíamos nos orientar quando não nos sentíssemos alerta e concentrados. Como chegar nesse Como estado? chegar a esse estado. E podemos falar de ferramentas para isso. E se você quiser dormir. Dormir é tão poderoso e tão importante. Acho que agora as pessoas realmente entendem o quão importante é. Em grande parte por causa do livro de Matt Walker, Porque Dormimos, e o trabalho que ele fez em seu laboratório em Berkeley, e em muitos outros laboratórios também, claro. Portanto, foco, sono, criatividade, estresse, estes são os tipos de estados centrais que gostaríamos de entender primeiro, porque acreditamos que podemos. E depois, com sorte na minha carreira, mas se não na minha carreira, talvez um dos meus descendentes científicos ou de outro laboratório, sabe, daqui a 10, 20, 100 anos, seremos capazes de entender coisas como, por exemplo, como se entra em um estado de empatia. Podemos passar uma hora inteira falando de empatia, mas é difícil. E é um tema fascinante e tão importante, mas é muito difícil de entender a um nível neural.
Por isso, estamos começando com o básico. Entendi. Com a confiança de que, ao compreender essas noções básicas, um dia elas construirão representações mais ricas e claras de coisas como a empatia. Você precisaria estar estudando o coração também para compreender empatia ou tudo vem da mente? Essa é uma ótima pergunta. Para entender qualquer estado, acreditamos que é preciso estudar o cérebro, a medula espinhal e o corpo. Então, Uau. em meu laboratório, falamos que somos neurocientistas. Para mim, isso significa que estudamos o sistema nervoso, a coisa toda. Então, nós colocamos as pessoas que entram no laboratório em ambientes de realidade virtual que simulam alguma experiência. E eu percebo que não é tão real quanto estar na experiência real, no mundo real, mas você recebe presença suficiente, especialmente porque é muito rica visualmente e auditivamente nesses ambientes. As pessoas recebem o que se chama de presença, esquecem que estão em uma simulação, pelo menos por alguns momentos. E nesse tempo, estamos medindo a variabilidade da frequência cardíaca, estamos medindo o suor. Em muitos casos, também temos eletrodos colocados em seu cérebro, porque fazemos isso com pacientes neurocirúrgicos. E assim, temos acesso ao cérebro, temos acesso ao corpo, e é através do registro de todas estas áreas do cérebro e corpo que podemos ter uma compreensão mais completa do que é um estado de foco, estresse ou ansiedade. Se estivéssemos apenas olhando uma pequena parte do cérebro, ou apenas o coração, não seríamos capazes de fazer isso. Então isso é uma espécie de peça central do nosso laboratório, é que o cérebro e corpo e todo o sistema nervoso são a chave. Você tem que olhar para tudo isso. E sobre sentimentos, eu quero falar sobre sentimentos por um tempo. Uma pessoa pode fazer algo para que nunca fique deprimida na vida, como nunca reagir ao ambiente ou as ações das pessoas em relação a elas, nunca chegar no estado de, eu não me sinto bem, estou me sentindo mais deprimido, estou num lugar escuro agora, estou preso nesse lugar. Tem uma maneira da gente se defender contra esses fatores negativos e emoções negativas, ou será que a gente precisa dela para poder ter contraste Sim. na vida? Bem, há uma espécie de dois pontos de vista sobre isto. Vou dizer a minha, depois de explicar ambas. Uma que estes estados, acho que estou automaticamente chamando coisas como depressão de estado de espírito e corpo. Então, quando eu digo estado de espírito, quero dizer cérebro e corpo. Porque seu corpo está sentindo, então, é como se o cérebro estivesse conectado ao Certo. corpo, então você está internamente pensando, eu tô deprimido, não me sinto bem, tô triste, solitário, não sou bom o suficiente. O corpo vai reagir a esse pensamento Exatamente. também, como se o corpo fosse manifestar o que a mente está dizendo, né? Exato. O pensamento, a ideia, tô triste, não sou bom o suficiente. Certo. Tô certo? É isso mesmo. Quer dizer, existem duas formas de depressão, e às vezes elas são misturadas, mas uma é a depressão associada à ansiedade, e se você já experimentou, ou para qualquer um que já experimentou, ele sente agitação em seu corpo e em sua mente, mas também em seu corpo, portanto o corpo é recrutado. Há também estados depressivos em que as pessoas se sentem muito esgotadas e exaustas, é uma sobrecarga, e elas também experimentam isso em seu corpo. A ideia de sair da cama de manhã é difícil. Motivação para exercícios, coisas que sabemos que são poderosas para empurrar a depressão para trás. Então, o corpo é recrutado. Eu acho que a maioria das pessoas diria que os estados depressivos são ruins quando desestruturam a base da vida. E apenas uma breve observação. Sempre que houver uma pergunta sobre a saúde mental, vício, trauma ou qualquer outra coisa, podemos olhar para ela e inventar algum argumento de, bem, evolutivamente isto faz sentido, eventualmente todos ficamos deprimidos, mas temos que ser justos com a pessoa que está passando por isso e ter a sensibilidade de que alguns comportamentos manterão a linha de base da nossa vida estável, ou seja, trabalho, relacionamentos, etc., continuarão como estão. Outras atividades tenderão a melhorar a linha de base da nossa vida, emprego, atividades, relacionamentos, etc., irão melhorar. E existem algumas coisas como a heroína, que muito rapidamente, podemos prever que faça a linha de base da vida despencar, independentemente de quem seja a pessoa, certo? Então as pessoas perguntam, você pode ficar viciado em água? Bom, talvez, mas eu tenho que beber muita água antes que a base da minha vida comece a desabar. Para se sentir desconfortável, né? Isso mesmo. Tipo, nossa, eu tô muito Exatamente. inchado. Tendemos a relacionar coisas como vício e depressão com alguma leveza. Portanto, acho que é justo dizer que a depressão está ligada a nós como um possível estado que todos nós podemos vivenciar, mas que é muito importante, na minha opinião, que os humanos tenham ferramentas para se retirar desse estado. Claro, para evitar tragédias como o suicídio, mas também porque quando a linha de base da vida de alguém desceu bastante,
eles acham cada vez mais difícil fazer o tipo de coisas que os tirarão da depressão. Portanto, você ou eu podemos dizer... Então a pessoa continua nesse estado de depressão Isso mesmo. porque ela nunca consegue sair, ela fica, meu Deus, é muito difícil fazer isso, é muito difícil mudar os hábitos. Se eu continuar fazendo isso, isso vai me deixar ainda mais depressivo, É isso né? mesmo. Se eu continuar comendo comida ruim, continuar ficando acordado até 4 da manhã, continuar ficando numa relação tóxica, eu vou ficar deprimido. Exato. E, eventualmente, por causa desta relação inseparável entre o cérebro e o corpo, o que acontece é que, como o cérebro controla o corpo, mas o corpo também pode controlar o cérebro, as pessoas perdem a capacidade de intervir neste processo depressivo. Certa, você pode ler todos os grandes livros que quiser e ir a todos os grandes seminários de autoajuda. Mas a menos que sua mente esteja certa, você nunca usará essas coisas. São apenas dados. E falta mais uma etapa, que é entender essa autonomia. Esse senso de agência que temos para gerenciar o que está acontecendo ao